Paz do Senhor, mandem pazar! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Nós estamos finalizando mais um dia de congresso. Deus se fez presente, Ele falou muito conosco. E eu creio que você está assistindo, estava aqui. Se você não estava aqui, você infelizmente perdeu algo grandioso aqui no nosso meio. E hoje nós temos o nosso pastor, né, Marcos Marinho. Pastor, seja bem-vindo. Uma salva de palmas, dá para fazer uma salva de palmas aí, produção? Aí, ó. Seja muito bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder estar participando aqui desse grande evento, que foi marcante, né? E também uma data para a gente nunca esquecer mais sobre o que foi esse culto de hoje. E eu entendo também que vai acontecer nos próximos dias. O clima está muito favorável a milagre. Eu entendo que Deus tem um trabalhar com essa juventude e muito em breve nós vamos estar colhendo os frutos desse grande trabalho para a glória de Deus. Amém, eu creio também. E conosco aqui também o nosso chefe, pastor Ataíde, salve de palmas também, né? Salve do patrão, oh, aleluia! Seja muito bem-vindo. Paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Nosso pastor Marcos Marinho, ele é casado há mais ou menos 23 anos, fazer 24 anos já, né? 24 o senhor comentou na pregação. Dia 12 de fevereiro. 12 de fevereiro, não pode esquecer, tem que comprar um presente para a esposa. Né? Ela tá cobrando. 2 filhos, é isso? 2 filhos. Guilherme e Maria Eduarda. O Guilherme tem 17 anos e a Maria Eduarda está com 13 anos. É um desafio estar criando esses filhos nessa idade, né? Eu acredito que os pais que estão me ouvindo é um grande desafio, mas ambos são muito tementes a Deus. E o Guilherme ele tem promessa de Deus de chegar onde eu não cheguei, ele vai chegar. E nós cremos que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. O senhor sabe que assim como o senhor gosta de povoar a terra, cumprir a palavra, né? Nosso pastor Ataíde também. Ele ganhou. Você viu que apresentou a filha dele hoje, né? Ele ganhou de mim, tem 3. 3 já. Com promessa demais, né? Paramos. Promessa demais, pô. Chega. Pastor Marcos, o senhor comentou na pregação também que o senhor nasceu em berço evangélico. É isso mesmo? Sim, exatamente. A gente nascemos, hoje meu pai em memória, né, falecido, mas a gente nasceu num berço evangélico, pela misericórdia de Deus. Passamos a nossa infância nos departamentos infantil, passamos pelos adolescentes, depois passamos pelos jovens, e aí se tornamos líder de jovens, né, por 2 anos. Eu suportei só 2 anos de líder de jovens, que quem é líder de jovens sabe o que eu estou dizendo. É um desafio, né? A gente fala assim, mas é muito prazeroso, a gente aprende muito com eles. Eles são muitos inteligentes, observe bem. E assim Deus nos chamou para essa grande obra. Eu era um baterista, né? O meu sonho mesmo era assim, ser músico. Era ser músico. Fiz aula com China, né? O China. É mesmo? Fiz China, agora, se eu não me engano, ele aceitou Jesus, né? Eu acredito que sim. China de Castro. Isso mesmo. É o que eu perdi um pouco acho que ele aceitou Jesus. Um pouco o contato com eles. Eu toquei muito tempo com o Chacal. Hoje se encontra nos Estados Unidos, um tecladista lá do Parque Aliança. Gente feríssima. E Deus sempre falava comigo que era para me cingir os meus lombos, que eu iria ministrar a palavra. E eu sempre, assim, por mais que eu nasci no berço evangélico, mas eu não me via capaz. Por quê? A timidez era muito grande na minha vida. Pra você ter uma ideia, quando chegava alguém dentro da minha casa, alguma visita, eu me trancava dentro do quarto, de tão tímido que eu era. Só que Deus foi trabalhando nisso e hoje é um desafio para mim. Hoje eu consegui vencer a timidez. Você aí que é tímido e tem promessa, eu sou prova disso, que você vai conseguir vencer isso, que é algo que trava a gente, algo que infelizmente impede. Mas isso, o nosso Deus que prometeu, ele vai arrancar esse sentimento de vocês. E quando vocês menos perceber, vocês estão falando mais que o homem da cobra, como diz minha esposa. Ela sempre diz assim, que no final da mensagem eu falo, já estou terminando. Quando eu fecho a Bíblia, é mais meia hora falando. Mas eu estou me corrigindo. Tô esperando essa unção. O Pedro é baterista também, pastor. É baterista? Meu sonho era ser músico, aí não deu, eu virei baterista. E é interessante o senhor falando que essa mudança, né? Porque a gente geralmente quando a gente é músico, a gente gosta bastante, né? Sim. De música sim. E pra gente trocar dessa área, né? Desse ministério de música para o ministério da palavra, às vezes é algo bem, bem complicado pra gente fazer essa transição, né? Muito diferente, O senhor irmãos. teve muita essa dificuldade, assim?
Assim, o que aconteceu comigo, meu ministério foi muito rápido. Eu tinha a minha esposa deve estar assistindo, a gente casamos, né? E eu tinha uma bateria, uma Pir vermelha. Eu me lembro dela, dentro de casa, no meu quarto tinha uma bateria. E tinha um culto, nós tínhamos um culto da bênção, a noite da bênção, numa quarta-feira. E veio um profeta e falou para mim assim, ó, cinge os seus lombos que você vai pregar a palavra. E eu olhei assim e falei, não, tudo bem. Eu falei, mais uma promessa que Deus tem feito, amém, e tranquilo. Isso foi numa quinta-feira. No domingo, me deram uma oportunidade. Aí eu fui procurar, porque todo bom baterista anda com Bíblia, e eu não fugi a regra. Quando eu tive a oportunidade, cadê a Bíblia? Aí eu fui pegar a Bíblia da minha esposa, e a Bíblia da minha esposa era uma rosa. Agora pensa um camarada de quase 1,89 m com a Bíblia rosa. E eu abri lá, e eu me lembro do texto que eu li, foi João capítulo 11, sobre a questão de Lázaro, e ali eu recebi a revelação da palavra. Eu ministrei, o meu pai era o pastor da época, eu quando olhei para trás eu vi meu pai chorando, minha mãe chorando, a igreja tomada da glória em uma saudação. E daquele dia em diante eu não gostava de usar social, e eu me lembro que teve um congresso dos jovens quando eu tinha 16 anos. Então pense, eu tinha 16 anos, eu cresci muito, né? E também engordei. Aí, isso aí eu estou falando quando eu tinha uns 20 anos já. E aí eu pus na cabeça que queria andar só de social e vesti essa calça. A calça ia pela canela, irmãos. Pela canela. A calça bateu na canela e eu numa segunda-feira de social. E dali em diante foi normal para mim. Mas eu amo música. Eu acho que é muito importante a música na igreja, o músico educado, o baterista principalmente, ele precisa ser educado, né? Geralmente os bateristas... Ouçam aí, bateristas. Deixa Deus falar com vocês, aleluia. Assim, nada contra, mas eles forçam um pouco, né? Mas eu entendo que eu tinha uma educação musical muito grande. Muito grande. Até porque meu pai era das antigas, né? Para quem é semelhante das antigas, sabe o que eu estou dizendo. Hoje se mudou muito, irmão. Hoje está muito mais fácil, eu entendo. Na minha época, eu estou ficando velho, né? Quando você começa a falar da sua época, você está ficando velho. Mas era extremamente difícil. Mas foi, assim, muito rápido essa mudança para mim. Só que eu amo bateria até hoje, gente. Eu vou no culto, para quem me observa quando tem live, eu vou estar com a mão balançando, eu vou estar com o ritmo aqui na cabeça. É uma coisa que não sai da gente, né? É verdade. Eu não sei se você já teve essa experiência, você que está do outro lado me ouvindo aí, mas quando você vir para a palavra ter chamado. Só que as pessoas me perguntam, pastor, mas o senhor não toca mais? Eu entendo que para Deus tem que ser com excelência. Hoje eu não tenho mais tempo de se dedicar à bateria. Eu gostaria de ter tempo de treinar, de praticar, mas devido a não ter tempo, e sou um pastor setorial também, tomo conta de 6 igrejas em Ribeirão Pires, então meu tempo é muito escasso. Mas amo música, hoje vocês estão de parabéns, o metal, a cozinha, né, que é assim que a nossa expressão que falava, eu estou velho, não sei se é isso ainda. Ainda. Era a cozinha que se falava no meu tempo. Tudo muito top, tudo muito educado, tudo para a glória de Deus. Vocês são top mesmo, vocês estão de parabéns. Glória a Deus. E é a primeira vez do senhor aqui com a gente, né? Primeira Nossos 20 anos, e qual é o sentimento aí do senhor estar participando com a gente? Gente, era um sonho. Eu sou um pastor que não peço para pregar. Está aqui o nosso irmão, o nosso pastor Taíde. Eu não tenho esse hábito, e quem tem o respeito, tá, gente? Eu não estou aqui para criticar ninguém, não sou o dono da verdade, mas eu entendo aquele que fez a chamada. Ele é fiel para cumprir e vai nos levar no momento certo, na hora certa. Se eu forçar algo, possa ser que até aconteça. Mas se não for o tempo de Deus, eu vou ficar frustrado. Eu acredito que não haverá o resultado que é para ter. E eu acho que vocês não vão lembrar. Mas há uns 10 anos atrás, eu vim de Itu, eu morava em Itu e vim aqui, e eu tinha uma saudação numa reunião de obreiro. Só que o tempo foi muito curto e eu saí muito frustrado. Olha, eu vou abrir meu coração para vocês aqui. Porque até então eu era um pregador novo, e o pregador novo ele tem essa ansiedade de estourar logo, de estar logo. Só que Deus, ele é um Deus que trabalha com o tempo e com a maturidade. Se você não tiver a maturidade, você não vai chegar nos momentos, no lugar certo. Até porque se colocar um menino que não tem maturidade, ele se empolga numa festa como essa, numa dimensão como essa, o orgulho entra no coração. E tem uma frase que eu gosto muito, que é: antes de Deus lhe usar, ele vai te ferir. E nesse ferir, ele vai arrancar o orgulho, a vaidade. E eu fiquei muito frustrado, e depois de muito tempo,
eu tive a oportunidade de estar ministrando na escola bíblica de vocês. O meu pastor presidente, o pastor Flávio Pena, ele não pôde vir e me indicou. E eu vim no lugar dele. E aí eu recebi esse presente de Deus. Gente, eu estou felizaço, emocionado mesmo. E grato a Deus por aquilo que Deus fez hoje. E esse grande festa. Só Deus para abençoar vocês. Eu não tenho palavra para expressar o que eu estou sentindo agora. Foi uma honra poder estar aqui. E espero que a porta ficou aberta, né? A mensagem, o pregador é um garçom. Eu sempre digo isso. Um garçom que quem dá comida é Deus. O céu manda e o pregador somente oferece. Mas foi uma noite linda. Jovens que cantam muito, irmãos. Porque eu fiquei muito encantado que, pela bondade de Deus, hoje eu frequento muitas festas de jovens. Geralmente é só o coral que canta. O coral ali, quem está com o microfone. E os outros ficam fazendo mímica. Aqui é diferente. Aqui os jovens cobrem até o coral cantando no microfone. Não, é loucura, irmãos. Vocês precisam vir aqui. Ainda não acabou. Vocês vão falar os quantos dias tem mais. Mas venha, você que tem o endereço, não fique vendo pela live, não. Se você mora por perto, região, venha aqui. O caldeirão tá top mesmo. Glória a Deus. Eu acredito que a recíproca é verdadeira, né? A honra é totalmente nossa. A gente ficou muito feliz pelo aceite do convite, né? De você ter se disposto do tempo, né? Para poder abençoar nossas vidas. Acredito que muita gente aqui foi edificada através da sua vida. Isso é muito bom para nós. O senhor comentou que hoje o senhor é pastor setorial também. Sim. E aí, como é que o senhor faz para dividir? O senhor mexe também com itinerância? Ou é mais pastor, menos itinerante? Gente, a minha vida é dividida. Se for perguntar para mim o que eu amo fazer é itinerância. Eu amo pregar. Eu amo essa dinâmica. E hoje eu me divido bastante. É que eu tenho um copastor e obreiros que são bons, que dão conta do recado. Porque existe uma grande dificuldade que quando o pastor se ausenta, geralmente os cultos caem. Sim. Os cultos não ficam normal como deveria ser com o pastor na igreja. Mas a igreja também ela se adaptou com o meu ministério, né? A igreja onde eu estou, no Parque Aliança, elas respeitam muito esse meu ministério. Mas se fosse para escolher itinerância, mas eu acredito que eu seja mais itinerante do que pastor. Eu acredito que é um tempo. E eu não sei se vai dar tempo de eu expressar essa minha opinião. Eu acredito que todo itinerante ele deveria pastorear. Para ele entender o que é uma igreja, que ele vai ter mais compromisso com a mensagem, ele vai entender questões financeiras, ele vai entender muita coisa, que quando você pastoreia, a sua visão de itinerante muda muito. Então eu acredito que deveria, logicamente que é Deus que coloca, né? Mas isso é uma visão minha, que todo itinerante, ele deveria pelo menos pastorear, pelo menos um aninho aí, e ele iria entender o convite, entender a responsabilidade de uma mensagem, porque uma fala errada, uma mensagem mal colocada, um desrespeito à liderança da igreja é muito ruim, porque às vezes você está aplicando uma mensagem, tem alguém lá embaixo que está invertendo, achando que você está atacando o pastor da igreja, e vem aqueles cristãos, fala a Deus, eu tenho muito medo disso. Mas essa maturidade que eu tenho hoje é devido que eu sou um pastor, e isso me traz muita responsabilidade. Eu consigo pregar vendo muita visão do líder, e eu sei o que é o pastor ir atrás, porque a festa é muito bom, gente, mas vai acabar. São 4 dias, 5 dias, e é o pastor que vai atrás da ovelha, é o pastor que vai direcionar. Então uma fala errada pode prejudicar aquele rebanho, e o pastor que vai ter que curar, vai ter que trazer alimentação para ela. Com certeza. E foi interessante a palavra que o Espírito Santo conduziu o Senhor a nos trazer, que a escolha do tema fala sobre um Cristo na glória, né? Que ele está sendo glorificado ali pelos 24 anciãos que lançam suas coroas. E aí o Senhor trouxe esse mesmo Rei da Glória, só que terreno, como homem, como pecador. Como foi essa preparação dessa mensagem? Como foi esse processo? Quando você recebeu o tema, como que foi para você? Assim, eu confesso a vocês que eu fiquei muito surpreso com essa revelação, essa palavra rema que recebemos. Por quê? Porque as pessoas elas têm muita dificuldade de entender o Cristo homem. Porque a gente, logicamente, como bom cristão, a gente tem um total respeito a Cristo, adoração a Cristo, e é difícil a nossa mente entender que Deus,
o Deus que se transformou em carne aqui, ele passou os seus aspectos como homem. O Rei da Glória, ele viveu como homem. E o texto vai dizer que ele foi tentado em todos os pecados e não cedeu. Então, às vezes nós temos essa dificuldade de... É por isso que Cristo nos entende tanto. Eu estou falando para a juventude, mas tem irmãos. É por isso que Cristo nos entende tanto, porque ele viveu isso. Ele passou, logicamente que ele não pecou, mas ele viveu o sentimento. Quando a gente fala um Cristo jovem, ele teve o sofrimento de uma juventude. Lógico, uma cultura diferente, num tempo diferente, num momento diferente, mas a diversidade para o jovem daquele tempo, o nosso Cristo venceu. Então quer dizer que os nossos jovens também, ele olhando esse Cristo não glorificado, mas um Cristo, aleluia, encarnado, nós precisamos ter esta mentalidade e esta visão, que o nosso Cristo nos entende, porque ele sofreu como nós sofremos. Ele nos compreende. É por isso que ele vai dizer para Pedro, na questão que pregamos hoje, ele vai dizer, né? E eu fiquei muito encantado com isso, que o próprio Cristo fala para eles, ó, não fale nada para ninguém, mas depois que eu ressuscitar, você abre o jogo aí, vai para as redes sociais e conta para todo mundo que eu sou o Rei da Glória. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E você vê a importância nesse tema para a juventude, a galera que estava ouvindo aí hoje, você vê uma importância de entender que existe um rei que comanda a nossa vida e que existe uma promessa que ele vem buscar a sua igreja. Porque hoje a gente vê que muitas pessoas meio que, posso dizer que meio que esquecem, né? Que existe uma promessa de que Cristo vem buscar a sua igreja. E aí começam a viver de qualquer forma, e aí parece que a palavra se repete, como na época de Noé, né? O povo casava, se dava em casamento, e aí de repente foram pegos de surpresa. Essa grande questão, isso é bíblico. Até porque se nós não tivéssemos vivendo esta questão desse esfriamento espiritual, até porque Paulo vai dizer a Timóteo, expressamente diz que nos últimos tempos haveria apostasia. Eu creio, logicamente, que isso é uma crença minha, vou deixar muito claro aqui que é muito perigoso falar isso, mas eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Eu acredito nisso. Eu entendo isso. Ou se eu digo, eu não for, o meu filho ou o meu neto, então está muito próximo. É logicamente que ninguém pode datar a vinda de Jesus Cristo. Se fizer isso, é heresia pura, deixando muito claro aqui, muito claro. Mas eu entendo que nós estamos passando essa dificuldade que é necessário, os escândalos vir, a apostasia, as pessoas dão ouvido a fábulas. Ele escreve a Timóteo umas questões de série que vai acontecer próximo ao arrebatamento, próximo aos últimos dias. E nós precisamos compreender que a nossa juventude precisa estar despertada. O que eu oro é com moderação, eu vou dizer para quem é teólogo, vai entender. Quando Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, havia um desejo muito grande aos Tessalonicenses, ao extremo da vinda de Jesus Cristo. Ao ponto deles não querer nem trabalhar, pensando, não, ele vai vir mesmo a qualquer momento, então vamos deixar de mão. Mas eu acredito que nós estamos vivendo um tempo que estamos esquecendo demais do arrebatamento da igreja. Que é uma verdade, um assunto que tem sumido em nossas reuniões. Uma igreja que eu digo que nasci no berço evangélico, e essa mensagem era frequente, gente. Muito frequente. Hoje, eu costumo dizer que essas mensagens não vai abrir agenda. Mas um pregador ele tem que ser fiel ao texto. Ele tem que ser fiel àquilo que Deus deu para ele. Se Deus deu aquela direção, pregue. E o arrebatamento é um assunto de urgência para a igreja. E nós temos que receber esta revelação da glória de Deus, não para ficar em tenda, mas para ganhar almas para Jesus. Essa é a grande questão. A nossa geração é a geração da tenda. Eu gosto do monte, eu gosto do jejum, eu gosto da coisa, mas para ficar na igreja, pulando na igreja, no mistério na igreja, e isso não. Em Atos Apóstolos eles receberam para esvaziar fora. Essa é a grande questão. E aí cai o arrebatamento. No arrebatamento, o que eu vou apresentar ao Senhor? As minhas obras. O que eu vou apresentar é almas. É a evangelização, é o querer ganhar almas para Cristo e anunciar o nosso Cristo, que é o Rei da Glória. E a palavra diz que nesse período, né, como o senhor disse, o amor de muitos, né, esfriará. Mas a gente crê e a gente viu isso, né, e tem visto. Hoje é o segundo dia? Segundo dia, né, porque o ensaio foi o primeiro dia, né? Mas a gente consegue ver que por mais que exista essa
grande quantidade de pessoas que terão o amor esfriado, existe também uma grande quantidade de pessoas que estarão avivadas. Sim. Que estarão com o coração queimando, ansiando essa vinda e clamando Hosana, né? Como a gente colocou no vídeo aí na abertura, quem tava aí viu. E a gente continua fazendo esse clamor, né? Hosana, hora vem, Senhor Jesus. E é muito lindo, pastor, a gente ver a sua trajetória, né? Que o senhor foi cooperador, diácono, presbítero, e hoje atualmente o senhor é evangelista. Evangelista. E que conselho o senhor daria para um jovem que quer, né, seguir essa carreira eclesiástica, que está aí querendo galgar essa caminhada? O que eu falo para vocês é um grande conselho e eu vivo isso. Tenha paciência. Eu acho que a grande questão da minha geração é impaciente. Ela quer que aconteça rápido. A rede social, ela te dá um poder. Ela te dá uma sensação. E não adianta você ter 1 milhão de seguidores e você não respeitar o seu tempo de ministério com o seu pastor, com a sua liderança. Eu entendo que, é por isso que eu disse para você que todo pastor deveria estar, que todo pregador deveria ser o pastor. Por quê? Ele vai aprender essas questões de extrema importância. Crer no chamado é investir no chamado. Aquela questão, eu tenho uma promessa que você é um pregador. Então, o que eu tenho que fazer? É ler, estudar, fazer teologia, procurar bons livros, sérios livros, porque hoje também tem de tudo, né? É complicado, tem de tudo. E nunca se frustrar. A questão aí, que você citou um versículo sobre o amor se esfriar. Eu acho muito interessante esse versículo, porque o amor não acaba, ele esfria. Então, o que eu tenho que fazer? É aquecer ele. E tem muita gente que, por causa do tempo, ele esfriou a intensidade da crença. Porque não é por dia para o outro, gente. Não é. Comigo aconteceu isso, mas essa mudança deu pregar, mas até você conquistar o respeito de outras lideranças, de lhe chamar, até você... E o nome é tudo. Eu costumo dizer isso, o seu nome chega primeiro do que você. Para mim chegar aqui, o meu nome chegou primeiro. Tem o Marcos. Tem o Marcos Marinho. Então, vocês tenham paciência, orem a Deus, se dediquem na oração. Oração é tudo, gente. A oração é o óculos que você lê a Bíblia. Eu entendo dessa forma. Eu uso o óculos. Se eu tirar aqui, eu não estou vendo meu pastor na minha frente aqui. Mas quando eu coloco aqui, eu consigo enxergar os detalhes. A oração abre a sua mente. O jejum mata a sua carne e a oração... Mas como é que você tira tudo isso? Como é que... É a oração, gente. O meu ministério é muito pautado. Eu gosto de... Eu não tenho dificuldade. Eu disse sobre minha mãe que fez aniversário hoje. Parabéns, mãe. Um beijo. Te amo, te amo, te amo. E ela me ensinou a orar. Hoje, a minha mãe tem uma autoridade absurda. E eu aprendi com ela. Meu pai também, sendo pastor, e eu aprendi essa questão. O meu conselho para a juventude que tem chamada é tenha paciência, grude no seu pastor, derrame água nas mãos do seu pastor, que é uma expressão que quem é evangélico sabe o que eu estou dizendo. Sirva, ser servo, gente. A grande questão é servir. E servir os irmãos à tarde, quando tem uma tarde da bênção. Não vão procurando os grandes congressos. Sonhar não paga, mas seja fiel no pouco. Até hoje eu trabalho com culto nas praças. Até hoje eu tenho esse hábito de pegar minha caixinha e pregar nas praças. Você não pode se ficar iludido com um grande congresso. É bom, é fantástico, é lindo, não tem expressão. É lindo viver isso. Você chega em casa hoje, por exemplo, eu vou dormir lá para as 3 da manhã. Porque a minha adrenalina está lá em cima. É fantástico, depois eu vou ver as fotos, choro muito, porque eu lembro das promessas, o menino tímido, como eu disse aqui, e hoje está enfrentando uma multidão de gente aqui, eu não sei quantas pessoas cabem nessa igreja, mas hoje estava a lotação máxima. E você vê um tímido falar, aí você entende o que é esperar, o que é o tempo de Deus, e tem uma profissão, como foi pregado hoje. Sim. Isso é muito importante. As pessoas recebem a mensagem, e eu entendo que até muitos pregadores, eles nas suas postagens, eles têm colocado um status que é mentiroso. A internet é mentirosa. Se todo casamento fosse perfeito como se postam nas redes sociais, não teria divórcio. Então você vê muito glamour. Eu observo hoje muito glamour e às vezes o jovem ele vai estar encantado por aquele glamour
de estar num avião, de estar no hotel top, de estar, mas a sua vida não é essa. João Batista, ele teve um ministério na onde? No deserto. E às vezes a sua chamada vai ser para o deserto. Então você tem que se contentar com aquilo que vive. Eu não posso olhar o outro pregador, logicamente tem pregador que está anos-luz na minha frente. Mas eu tenho que ter a minha alegria com o meu ministério, com a porção que Deus me deu. Tem lugar que eu não vou chegar, eu tenho essa ciência. Tem lugar que não é para a minha porção que eu recebi. E está tudo bem. Está tudo bem. O que eu tenho que entender é o quê? É ser fiel na porção que Deus me deu diária, a agendinha. Ser fiel, por exemplo, alguém te chamou para você pregar no culto do lar. E veio outra agenda maior. Se você fixou primeiro no culto do lar, seja fiel no culto do lar. O que eu estou dizendo, a minha família pode testemunhar isso. Eu já perdi, ou perdi não, eu digo que ganhei. Oportunidades que eu fixei em culto do lar e veio a agenda congressos maiores. E eu fui no culto do lar. Eu entendo que a palavra de um pregador tem que valer, gente. Tem que valer, tem que valer. E o conselho que eu dou para ele, para esses pregadores aí, e tem uma safra boa, viu, gente? Tem uma safra vindo boa aí, inteligente, meninada firme mesmo na Bíblia, na leitura, dominando o grego, o hebraico, o aramaico. Tem uma meninada boa aí. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Mas se foque na oração e no jejum, que vai dar tudo certo. Glória a Deus. Meu pastor, muito obrigado pela sua presença aqui. Nos deixou muito contente mesmo. E tenho certeza que nós saímos daqui edificados. Vimos, né, o agir de Deus através da sua vida. E é muito bom mesmo fazer parte de uma promessa que Deus te fez. Né? Então a gente faz parte aí um pouquinho da sua história. E glória a Deus por isso. Meu pastor, agora um bate-bola bem rapidinho pra gente encerrar. Queria que você nos falasse aí 3 coisas, ou 3 palavras, ou 3 adjetivos que comecem com a letra U que definem o senhor. Ude Madem Pazar, pra quem não pegou a referência. Pronto, primeiro já. Nossa, logo com a letra U. Volta a letra U, hein? Rapaz, gente, vocês me pegaram, hein? Agora meu raciocínio. Com a letra U, não pode ser letra U. Não, chefe. A letra U de Madem Pazar, né? Fazer o marketing. Primeira. Rapaz. Para, pastor, tá aí, me ajude aí. Me deu um branco aqui agora. 3. A letra U. Qualidades? Isso. Adjetivos, substantivos. Tá, então o pastor Marcos Marinho é único. O único? Aí, ó. Não tem outro. Não tem outro. É lógico, Não tem outro Marcos Marinho. Gente, Nesse sentido. É nesse sentido. É logicamente que essa digital é a única. É a única. O Marcos Paulo Marinho da Silva é único. Não tem outro com esse DNA. Ei, consegue desarmar mais 2? Não, pai, Não. Letra U, você me estranha. Não, acho que com a letra U ele quis judiar mesmo. É pra fazer o marketing de Madem Não, Pazar. mas aí também, né? Mas aí, então deixa uma última mensagem aí pra quem tá nos assistindo. Gente, a primeira é gratidão. Quero agradecer a todos que são envolvidos nesse trabalho. O Lucas, ele tá aqui, é todo tímido, mas um jovem abençoado, viu, gente? Que nos abençoou, cuidou muito de mim, o pastor daí tinha suas obrigações. E deixou esse menino cuidando de mim, foi muito bom, atencioso. Esse congresso ficou marcado na minha vida, no meu ministério. Eu entendo que através daqui muitas portas vão se abrir para mim. Eu entendo isso. Tem local que são portas, tem lugar que são pontes. E aqui eu entendo isso, eu entendo. É a primeira vez que eu estou participando de um trabalho como esse, primeira vez na minha vida. Eu via os outros fazendo e eu dizia, como será que eu vou participar de uma entrevista como essa? Quando o pastor Taí falou, eu falei, ixi, agora. E minha esposa, amor, você não vai gaguejar. Eu digo, se a timidez bater, eu vou gaguejar. Mas essa é a minha palavra, é gratidão a vocês. Muito obrigado pelo amparo, muito obrigado pelo convite. Eu estarei, isso é um compromisso que eu faço com vocês. Nas minhas orações eu estarei lembrando de vocês. Amém. Que Deus possa abençoar vocês. Estar na frente de uma liderança dessa não é fácil. Não é brincadeira, o diabo está aí. A oferta hoje é muito difícil, né? É muito difícil. Mas gratidão a vocês mesmo. E gratidão ao meu Deus por ter me colocado aqui. Aquele menino lá de Mauá. Mauá, gente, é um lugar bonito. Eu moro no Feital. Eita! Aí Deus tirou de lá e colocou aqui. Os nossos jovens do Feital nem estão assistindo. Temos congregação lá. Não, eu preciso ver eles. Temos congregação lá. Abraço, Feital, ó, amo vocês, ó. Feitalzão, é nóis. Manuela, líder Manuela lá. Líder Manuela. Fiz o Heitor lá.
Lá é setor 5, Mauá é setor 5. Setor 5, eu preciso ir aí, eu sou vizinho aí. Chama que ele vai. Precisa aí, chama que eu vou. Tô brincando, gente. Deus abençoe você. Obrigado. Amém. Gente, para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Queremos agradecer também ao nosso pastor presidente, pastor Maci. Desculpa usar a cadeira do senhor, mas não tinha outra. E, gente, comentem aí, compartilhem. Isso daqui é para vocês, para edificação da vida de vocês. Que se existe aí alguma dificuldade, algo que impeça seu ministério, a gente está trazendo aqui testemunhos. O pastor trouxe testemunho no primeiro episódio também. A gente teve com os líderes aqui, trouxeram testemunhos. Eu acredito que a sua vida vai ser muito edificada. Então, comenta, compartilha em nome de Jesus, que vai ser bênção para todos vocês. Amanhã às 10, também. hein? E amanhã, domingo, às 10 horas. Na verdade, isso aqui vai ser meia-noite, então... Daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco a gente tá de volta. Daqui a pouco você tem que estar aqui na igreja para acompanhar o nosso 4º dia de congresso. Terceiro dia de congresso. Já tá querendo acabar, já tá querendo acabar, já. Gente, Deus abençoe e até a próxima.